quarto domingo do tempo da Quaresma, celebramos a Domenica Letare, domingo da alegria. E por que domingo da alegria? Porque hoje nós contemplamos, pela liturgia da igreja, a alegria que Deus nos concede, pela experiência da salvação que Ele nos oferece. Este capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que nós ouvimos uma parte dele, com a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, tem antes desta outras duas parábolas. A parábola da mulher que perdeu as moedas e que não sossegou enquanto não encontrou, e quando encontrou as moedas, celebrou, chamou as amigas para celebrar com ela. E a outra parábola é a parábola da ovelha, o homem que tinha 100 ovelhas e que uma ficou pelo caminho. Ele voltou para procurar e para salvar aquela ovelha, e disse que quando tudo aconteceu, aconteceu alegria por um só pecador que se converte. E vocês percebem que na dinâmica deste evangelho, a parábola que nós acabamos de ouvir também mostra a alegria da conversão daquele filho que foi experimentar o mundo, não encontrou vida e voltou para a casa paterna, porque ele descobriu que na casa do Pai, na casa paterna, há vida e a vida em abundância. Então nós estamos pedindo hoje, com a oração de coleta, ao nosso Deus, que nós corramos para as festas que se aproximam. Quais são as festas que se aproximam? As festas pascais. E por que é importante correr para essas festas pascais? Porque celebrando a Páscoa, nós estamos celebrando a vitória que Cristo alcança para nós com a sua paixão, morte e ressurreição, e nós sabemos que a vitória sobre os nossos inimigos, que são o pecado e a morte. Deus nos habilita para que nós possamos entrar na eternidade. Aliás, o pai disse uma coisa para aquele filho que ficou em casa e que também tinha a sua rebeldia: filho, tudo que é meu é teu. E nós poderíamos nos perguntar: o que é de Deus que é nosso? O que é de Deus que é nosso? Nós poderíamos responder a partir da própria palavra de Deus. O que é de Deus que é nosso? A felicidade plena, não a passageira. E o que é de Deus que é nosso também é a vida eterna. E uma coisa que me chama muita atenção nas leituras de hoje, tanto na primeira leitura quanto também na segunda leitura, se vocês prestarem atenção, na primeira leitura diz: qual é a razão da gente estar na casa de Deus para termos aquilo que é dele? Porque Ele quer dar a nós felicidade e vida plena. Diz a primeira leitura: hoje eu tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. A escravidão, eu tirei de cima de vós a escravidão da morte, que é a ausência de Deus na nossa vida. Eu tirei de cima de vós a escravidão do pecado, que nos leva à morte. Então, por isso nós nos alegramos. Sem o pecado e sem a escravidão da morte, nós podemos ser felizes eternamente e ter vida em abundância. Aliás, Jesus, quando se apresenta como o bom pastor, diz que vem para que todos nele tenham vida e vida em abundância. E na segunda leitura, nós temos de novo esta ideia de que o Senhor não está para imputar sobre nós uma carga pesada, mas Ele está para imputar sobre nós
a leveza da sua companhia. Vejam o que diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Em Cristo, olha que bonito, em Cristo, Deus nos reconciliou, ou Deus reconciliou o mundo consigo, a criação toda, né? E na criação nós. Vejam que Deus é muito amoroso para conosco, a tal ponto de nos reconciliar com Ele. Então, Deus reconciliou o mundo consigo, e aqui vem, não imputando aos homens as suas faltas. O Senhor não vai ficar reclamando de nós por causa das nossas faltas. Ele sabe que a nossa tendência é nos inclinar para o pecado, mas quando a gente, de fato, entra nessa dinâmica da reconciliação, de volta para a casa paterna, para o encontro com o Senhor, Ele não vai ficar remoendo os nossos pecados, nos imputando as nossas faltas. Ele vai colocar em nós a palavra da reconciliação. Por isso, para experimentarmos essa leveza, para termos aquilo que o Senhor quer nos oferecer, o grande convite que o apóstolo Paulo nos faz, a nós que somos igreja de ontem, de hoje e de amanhã. Em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Quando? Agora, porque conforme nós cantamos no início da nossa celebração, na procissão de entrada, é o tempo de conversão, é hoje o dia da salvação. Voltemos agora para a parábola da misericórdia. Nós temos ali 3 personagens: o filho mais novo, o filho mais velho, o pai. Cada um deles reflete realidades espirituais que também nós encontramos em nossa caminhada cristã. Reparem se esses 2 filhos, eles não se parecem conosco. Não precisamos ser bem novinhos não, até mesmo na nossa meia-idade e na idade que o povo chama de melhor, mas é a idade da dor, né? Dor em tudo quanto é canto, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos dedos, nos joelhos principalmente. Então, a idade do condor, dor aqui, dor acolá. Então, em todas as idades, nós somos representados por esses 2 filhos. O filho mais novo simboliza aqueles que se afastam de Deus, buscando a felicidade onde não há vida. Ele pediu ao pai a herança, foi para o mundo, gastou tudo. Quando não tinha mais nada, os amigos se afastaram, porque, e vocês imaginam, agora na juventude, os jovens, e as pessoas que já são um pouco mais maduras, talvez ganhem um pouco, sobra uma coisinha da alimentação, de sustentar a casa, de pagar o aluguel, então vão para as cervejadas, é aquele amigo que paga a conta, né, a conta do bar, paga a conta do restaurante. Então nessa hora, todo mundo é amigo, todo mundo abraça, todo mundo é próximo. Mas, se faltar o recurso e eu já não puder mais patrocinar os meus amigos, então eles vão atrás de outro e eu fico na minha pindaíba. Todos vão se afastando. Aconteceu isso com aquele jovem e ele foi procurar emprego. E qual foi o emprego que lhe deram? Cuidar dos porcos. E é uma coisa que chama a atenção nessa parábola, é que aquele homem na casa tinha vida, tinha plenitude, mas cuidando dos porcos ele não tem vida, porque sequer ele pode se alimentar. Ele se depara com podridão, a lavagem dos porcos, né? Podridão, lavagem dos porcos, aquilo que é descartado, e mesmo assim nem isso que é descartado ele pode comer.
E nós poderíamos pensar assim na nossa realidade, né, de pequenas comunidades. O que poderia ser essa podridão? Nós poderíamos pensar na inveja que muitas vezes está ao nosso lado, que tenta destruir as nossas famílias. Nós poderíamos pensar nas drogas que afetam principalmente os nossos jovens, mas também as outras pessoas. Então, toda espécie de podridão do mundo, ele teve contato. Mas é uma coisa que chama a atenção, é que depois de desperdiçar tudo, experimentar a miséria, foi na miséria que ele reconhece o seu erro e ele decide voltar à casa do seu pai. E ele pensa uma coisa, ele ensaia. Eu não sei se vocês já ofenderam alguém e depois quiseram se reconciliar. Aí vem aquele orgulho, a primeira coisa que a gente pensa assim, não vou não. Se ele falar comigo, ou se ela falar comigo, eu falo. Mas depois começa a pensar, o que eu poderia dizer a fulano ou beltrano que eu ofendi? Como que eu poderia fazer as pazes? A gente começa a pensar no que dizer. Então o filho, ele ensaiou também, ele ofendeu a casa paterna. Então ele ensaiou. Depois de experimentar a miséria, a podridão do mundo, então ele pensou, já sei o que vou fazer, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele, tudo ensaiadinho: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Ele reconheceu que os empregados não eram assim descartados pelo pai. Aliás, esse pai que representa assim a imagem de um Deus misericordioso, acolhedor, e que Jesus nos revela, e o próprio Jesus já tinha dito, que não nos trata como servos, mas como amigos. Imagino que aqueles empregados do pai eram seus amigos, e mais do que amigos, eram como filhos também, porque mais do que amigos de Deus, nós somos considerados por Ele como filhos, e o próprio Jesus nos ensinou a nos considerarmos assim. Quando pedimos a Ele para nos ensinar a rezar, Ele disse: digam, Pai nosso que estais nos céus. Pois bem, então ele volta para a casa do pai, ensaiou esse discurso. E eu imagino que esse pai, que é Deus que nos ama sempre, esperou por esse retorno. Ontem eu dei um exemplo e volto a dizer hoje. Eu morei muito tempo com a minha avó, e todos os que ficaram em casa era assim, ninguém tinha a chave da casa, era ela, e se a gente saísse à noite para ir passear, conversar, ir à praça, ninguém saía com chave, ela ficava esperando. E às vezes eu não saía, mas as minhas tias saíam. De vez em quando ela ia na porta olhar se as filhas, principalmente, estavam por perto. De vez em quando se levantava, abria a porta. Eu imagino que e não sossegava e não ia dormir enquanto todo mundo estivesse em casa e com a porta trancada. Eu imagino que esse pai se pareça um pouco assim com a minha avó. De vez em quando olhando para ver se o filho voltava. E um certo dia ele esperou e viu que o filho estava voltando. E ao voltar, o filho foi recebido com alegria. Lembro no ensaio: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. O filho dizendo assim, ele trata os empregados como amigos, então eu vou pedir que ele me trate como os empregados. Então, quando o filho chegou, foi logo dizendo, talvez assim cabisbaixo, envergonhado: pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Mas ele não teve tempo de dizer: trata-me como a um dos teus empregados, porque o pai logo lançou-se
ao seu pescoço e o beijou e o abraçou e pediu aos empregados que trouxessem roupa, colocassem anel, ou seja, que desse dignidade e que celebrasse a festa. Eu imagino que isso aconteça também conosco, nosso Deus. Quando a gente vai experimentar o mundo e nos esquecemos de vir celebrar a Eucaristia, e nos esquecemos de rezar, e nos esquecemos de participar da comunidade, de nos envolver nas pastorais, e um dia quando a gente volta e decide estar na presença de Deus, eu imagino que há uma alegria muito grande no céu, porque nós nos voltamos para o Senhor. Afinal de contas, diz o Evangelho, há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então nós já falamos de dois personagens, o filho mais novo e o pai misericordioso. Ele acolhe, ele abraça, ele reintegra a família com um banquete. Esta é a imagem perfeita de Deus. Ele não está interessado, como eu dizia, em nos condenar, mas Ele está interessado em nos salvar. Aliás, nós encontramos inclusive isso no Evangelho também, nas duas primeiras leituras de hoje, mas em outra passagem do Evangelho. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Deus nos espera sempre de braços abertos para nos acolher. Vamos então olhar agora o filho mais velho. O filho mais velho representa aqueles que, embora estejam em casa, e às vezes é a nossa atitude, nós estamos aqui todos os dias e a gente faz exatamente como esse filho. O que é que ele faz? Ele não compreende o sentido da misericórdia. Qual é a sua tendência? É condenar os outros. A gente faz a mesma coisa, né? Eu me lembro em uma determinada comunidade onde eu estava passando, então teve um casal que veio me procurar, queria participar da comunidade. Teve os seus pecados, as suas mazelas, teve, mas quem somos nós para condenar e julgar e afastar se a pessoa quer voltar? O Senhor não nos espera a nós, espera também a eles. Pois bem, então esse casal se apresentou, né, quis se inserir na comunidade, eu apresentei a comunidade. Alguém liga para mim: você sabe quem é aquele casal? Eles são isso, isso e isso. Então quer dizer, não podemos acolher as pessoas porque elas um dia tiveram seus pecados maiores. Não podemos acolher as pessoas se elas se arrependem e querem voltar. Esse filho é muito parecido com aquela pessoa que ligou para mim. Ele foi reclamar: esse teu filho gastou teus bens com prostitutas, agora tu matas para ele um novilho cevado e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe aquela pessoa ranzinza que reclama de tudo? Reclama também de Deus. Mas o pai diz assim: tu sempre estás comigo, não mataste um cabrito para celebrar com os teus amigos porque não quiseste, preferiste ficar aí, né, remoendo dentro de si, criando ódio, criando divisão, sendo uma pessoa retraída, quiseste assim para poder condenar os outros. Mas tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Então ele estava em casa e partilhava da felicidade da casa. Ele estava em casa e partilhava da vida plena. O outro tinha se afastado de tudo isso e foi acolhido. Então, qual é a alegria? Qual é a alegria daquele filho? É ver o fracasso do outro.
E qual é a sua tristeza? Ver a alegria do outro. Assim também muitas vezes acontece conosco. Nós nos alegramos com o fracasso do irmão, das pessoas, muitas vezes por causa da nossa inveja, mas não somos capazes de nos alegrar pela sua vitória, pela sua superação. Pela sua superação. Então, Deus está nos chamando a gente a superar as nossas crises, tanto de irmãos, tanto de filhos mais novos, quanto de filhos mais velhos. Voltar para casa, deixar-se reconciliar com Deus. Porque a atitude do filho, desse filho que ficou em casa, nos alerta para um perigo espiritual, do orgulho espiritual. Às vezes nós, porque participamos da missa todo domingo, a gente se orgulha disso e a gente condena os outros. E cuidado, porque essa condenação dos outros por causa do nosso orgulho espiritual é tão pecado quanto o pecado daquele que está afastado. É tão perigoso quanto o pecado daquele que está afastado. E muitas vezes pode nos impedir de experimentar a alegria do perdão e de experimentar o que nós chamamos na semana passada de crescimento espiritual. Termino dizendo, esta parábola é um convite para nós. Para os que se afastaram, é tempo de voltar à casa do Pai. Para os que permanecem, é tempo de abrir o coração à misericórdia e aprender a se alegrar também com a conversão dos outros, porque há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Nesta caminhada quaresmal, somos chamados a nos reconciliar com Deus e com os irmãos. Deus nos espera de braços abertos. Que possamos nos aproximar dele com humildade e confiança, certos de que a sua misericórdia é maior do que qualquer pecado. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, digam comigo: Maria, Mãe da Misericórdia, ajudai-nos a dar um passo a cada dia rumo à reconciliação, para recebermos do Pai aquilo que pertence a Ele, e Ele quer dar a nós a felicidade plena e a vida eterna. Amém.